Então, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso último encontro dessa primeira edição do Círculo de Leituras, né? Vamos agora nos preparar para as aulas remotas, as nossas atividades aí que estão em vistas de ser iniciadas, né? Então, a gente vai dar uma pausa nesse projeto e depois a gente retoma ele no momento mais tranquilo, né? E hoje é um dia muito especial para a gente finalizar, a gente escolheu um trecho, né, do livro do Paulo Freire, uma sugestão da professora Etiane, que foi inspirada pela sugestão da Lara, né, nossa aluna do GPA, que deixou uma pulguinha atrás da nossa orelha, e também de indicação da Vanessa. A Vanessa também deu essa sugestão para a gente poder ler um trechinho aí do Paulo Freire. Então, sintam-se todos muito bem-vindos, né, acolhidos nesse momento, que é um momento de conversar um pouquinho sobre esse texto especial, né, trocar algumas ideias e algumas percepções, ok? Oi, gente. Então, como é o último encontro, né, desse ciclo, que começou nesse contexto de pandemia, né, a gente pensou essa atividade como uma forma de a gente estar próximo e também de refletir, né, sobre o nosso mundo, né, o que está acontecendo nesse momento, né, e tudo que a pandemia implica, né, para esse que é o nosso objeto aqui no GEMAS, né, e na pós de gestão de projetos ambientais, que são as relações entre meio ambiente, saúde e sociedade, né. Então, sendo o último encontro, eu queria retomar um pouquinho o caminho que a gente percorreu, né, a gente começou com um autor indígena brasileiro, Ailton Krenak, com ideias para adiar o fim do mundo. No debate sobre esse texto, a gente chegou na discussão das epistemologias do Sul, então também no encontro seguinte a gente discutiu o livro do Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. No debate sobre esse texto, a gente chegou na questão das mulheres na pandemia, né, tudo que a pandemia traz de demandas de cuidado, né, tanto no âmbito doméstico quanto na esfera pública, nos serviços de saúde, como as mulheres ocupam socialmente essas funções de cuidado. Então, no terceiro encontro, a gente discutiu o livro da Angela Davis e da Naomi Klein, Construindo Movimentos, e naquela discussão, eu acho que foi aquela discussão que nos levou a hoje a estar discutindo a pedagogia da esperança, porque foi um momento que a gente falou muito sobre utopia, e como fazer utopia, né? A gente estava com essas duas perguntas, assim, né? Tanto que o Paulo Freire foi citado, né? Acho que o Paulo Freire é um bom exemplo, assim, de um autor que soube conectar utopia e prática, né? Por meio do conceito de praxis, né? Articulando teoria e prática. Então, a ideia da gente discutir a pedagogia da esperança hoje vem com esse intuito de pensar metodologicamente a esperança, assim, né? Tem muito a gente buscar também, né, no pensamento desse autor pistas, né, para como fazer essa educação da esperança, né, que ele traz, assim, e como construir esperança também em meio a esses tempos, né? Paulo Freire quase que dispensa apresentações, né, mas é importante sempre reforçar as grandes contribuições que ele deu à educação brasileira. É um dos autores brasileiros mais conhecidos em todo o mundo. A obra dele, Pedagogia do Oprimido, é a terceira obra de ciências humanas mais citada no mundo, à frente de autores como Michel Foucault, Marx. Então, sem dúvida, assim, um dos nossos autores mais influentes, né? Justamente no campo da educação, né, onde a gente enfrenta ainda tantos desafios como país, né? Ele criou ainda na década de 60 um método inovador de alfabetização. Para dar um exemplo, né, em uma dessas experiências, ele alfabetizou 300 cortadores de cana em 45 dias. Assim. Então, foram experiências muito bem-sucedidas, né? Mas logo depois, a gente sabe, né, no Brasil veio a ditadura militar, então ele ficou um tempo exilado no Chile. No livro que a gente vai discutir hoje, ele traz muito essa experiência, né? Acho que já posso entrar no livro de hoje. Estou pensando se tinha mais alguma coisa que eu queria falar do Paulo Freire. Enfatizando também essa trajetória, a trajetória do Paulo Freire também se deu em muitos espaços, né? Então, passou tanto pelos movimentos populares, pela academia, pela política, foi secretário de Educação em São Paulo, né? Então, também
de viver esse processo, articular o seu pensamento à gestão, né, de políticas públicas. Então, acho que é algo bem interessante para a gente refletir aqui sobre todos os temas que a gente foi construindo nesse percurso, né? O livro Pedagogia da Esperança foi escrito em 92. Então, em termos de Brasil, né, era bem no contexto da redemocratização, ao mesmo tempo que estavam começando mais fortemente as políticas econômicas neoliberais. Então, a gente viu, assim, nos outros autores que a gente estudou, como as políticas neoliberais de Estado mínimo, de corte de gastos em políticas sociais, nos trouxeram a esse cenário que a gente está hoje, né, de enfrentar uma pandemia de uma forma tão vulnerável, né? Então, eu sinto que a discussão de hoje é como se fosse um encontro entre diferentes tempos, né? Então, o livro Pedagogia da Esperança foi escrito em 92, revisitando o Pedagogia do Oprimido de 68, e nós agora estamos aqui, né, também quase 30 anos depois, num outro contexto de Brasil, revisitando essas discussões. Tem várias sincronicidades da gente estar fazendo essa discussão agora. 19 de setembro, último sábado, foi o aniversário de nascimento do Paulo Freire, né, ele estaria fazendo 99 anos, e foi também o aniversário da Lei 8080, que criou o SUS, né, a gente terminou o último encontro falando disso, né, então super interessante, o SUS foi criado no aniversário de Paulo Freire. Eu vi também no prefácio do livro que a gente vai discutir hoje, né, que também foi... Ele assina em setembro, né, de 92, estamos aqui também nesse setembro, nessa chegada da primavera chuvosa, tentando aí renovar esperanças, né, não sem obstáculos. Uma outra questão, acho que é bem importante falar, essa própria metodologia do círculo de leitura é inspirada, né, nos círculos de cultura do Paulo Freire, que ele também fala no livro, né, então... Os círculos de leitura são esses espaços, né, de leitura da palavra como releitura do mundo, né, que ele foi abordando também algumas partes do texto, né. Então, a ideia hoje é que a gente, como fizemos nos últimos encontros, né, de esse ser um espaço de ampliar nossa leitura do mundo, de através da leitura e da palavra construir potências de ação, né. Então, a gente vai fazer agora, para começar, o que a gente faz sempre, que é uma rodada, onde cada um traz questões do texto, né, questões que lhe afetaram. É uma escrita muito sensível, né, muito poética, enfim. Acho que a gente pode também compartilhar as emoções dessa leitura, né. Eu mesma fiquei super emocionada. Já terminei o outro encontro chorando nesse, eu falei, gente, não vou conseguir falar. Então é isso, acho que vamos abrir primeiro para essa rodada, depois eu pensei em algumas perguntas, assim, para reflexão, né? Legal, Etiane, obrigada por essa abertura inicial aí, que já nos motiva a discutir, né? Vamos fazer daquele esquema, gente, a gente abre as inscrições aqui no chat, quem quiser falar, sinta-se livre, né, para comentar o que chamou a atenção, o que te tocou, qualquer comentário, como a gente já tem feito. Ok? Então, só se inscrever no chat para ficar organizadinho. Oi, gente. Boa tarde. Eu fico emocionada também, que nem a Tiane falou, porque Paulo Freire é Paulo Freire, né, gente? O primeiro livro que eu li dele foi Pedagogia da Autonomia. Até então, eu não tive uma disciplina, né, na faculdade que trouxesse, né, a profundo os pensamentos do Paulo Freire, mas eu fazia pesquisa com relação à autonomia, né? Autonomia dos estudantes, autonomia dos professores. E aí eu fui atrás de diferentes autores que tratassem, né, sobre essa concepção e acabei caindo, né, nos braços de Paulo Freire. Para mim foi um divisor de águas, assim, se em algum momento eu tive dúvidas, né, do que eu gostaria de seguir na minha carreira, se eu queria continuar sendo professora, se eu não queria continuar sendo professora, quando eu li o Pedagogia da Autonomia, eu falei assim, o que esse homem fez comigo, né? Então, tive dúvidas, agradeço esse círculo, né, por esse momento da gente discutir as ideias dele, da gente trazer também algumas angústias, né? Ele mesmo fala que
Eu até coloquei aqui que ele fala de amor, fala de raiva, né? Tem até o Pedagogia da Indignação, porque como não se indignar, né, com a forma como a educação ela é tratada, vem sendo tratada, né, nos últimos tempos, especialmente aqui no Brasil, como os professores, como os educadores vêm sendo tratados, né? Então, eu acho que momentos como esses, eles só nos ajudam a acender a nossa chama da esperança, né? Acho que a gente nunca pode perder a nossa esperança num mundo melhor, né? No respeito, na educação de qualidade para todas e todos. Então, acho que Paulo Freire desperta muito isso, pelo menos em mim, né? De tentar ser uma melhor educadora. É lógico que perfeição, né? Ninguém é perfeito, a gente erra, a gente pensa em umas ideias, quando chega na hora de colocar em prática não dá muito certo, né? Às vezes você acha que a sua aula vai bombar, os alunos não curtem muito, mas a esperança que o Paulo Freire coloca, assim, é basicamente sobre isso, é você ter os seus sonhos, né? E você ir atrás, né? De colocar em prática, de você enfim, não ter essa posição neutra, especialmente, que ele coloca bem no início, que ele era muito criticado, né, por esses posicionamentos políticos dele, chamavam que era uma politização exagerada, enfim, sendo que não só Paulo Freire, mas alguns estudiosos, né, da área de linguagens, né, eu falo que eu sou de letras, eles falam que não existe linguagem neutra. E aí eu me coço toda quando a gente começa a assistir jornal e tal, porque nós somos imparciais. Amigo, você não é imparcial. Na tua manchete está dizendo que você não é imparcial, né? Então, como uma pessoa de letras, eu já tenho um olhar um pouco mais crítico com relação a isso, e é só para realmente reforçar que não é só Paulo Freire que levanta essa questão, porque somos seres políticos, não é um filósofo ou outro, é uma questão de realmente de estudo da linguagem, assim, são vários grupos de pesquisa que falam sobre isso, né? Nós não somos neutros, não existe neutralidade nas nossas falas, nas nossas ações, né? O fato da gente estar aqui hoje, reunidos, falando sobre Paulo Freire em 2020, né? Um livro de pedagogia da esperança não é um ato neutro, porque eu estou em home office, vou ali conversar um pouco. Não é neutro, gente. Isso aqui é um ato político. Nós somos educadores do Instituto Federal, nós temos alunos aqui, né? Alunos de ensino médio, alunos de concomitante, alunos nem sei de pós, enfim. Nós estamos aqui fazendo um ato político. Nós somos... a gente vê comentários, enfim, dos nossos governantes, né? Dizendo que o professor está em casa sem fazer nada. Que isso? Né? A gente só está com o calendário suspenso, a gente está trabalhando, né? E trabalhando até muito mais, a gente está gastando a nossa internet, a nossa luz, a nossa coluna sentada aqui na cadeira que não é confortável, que não foi comprada para home office. Então, tudo isso a gente pode refletir quando a gente fala sobre Paulo Freire, né? Que é algo que não é só no âmbito da luta de classe, tem a questão da luta de classe também, mas quando a gente olha, né, assim, situado no micro, a gente vê como Paulo Freire também está aqui, né, está numa videochamada, cada um está na sala da sua casa, ou está no quarto, ou está na casa da sogra, enfim, Paulo Freire está aqui, né, a leitura dele está aqui, né, que a gente poderia simplesmente ignorar este momento. Não vou falar de Paulo Freire já partiu, Paulo Freire é energúmeno, né? A gente poderia ignorar, né? Mas quem foi Paulo Freire? Como a Etienne falou, é um dos autores mais estudados do planeta Terra, que não é plana, né? Então, acho que só queria... que eu estou nas primeiras palavras, então aqui essas são as minhas primeiras palavras. Ai, Vanessa, obrigada, maravilhosa, como sempre, né? Ai, meu Deus. O Pedro, então, Pedro. Olá, estou fazendo minha primeira participação aí no Clube de Leitura. Tem uma coisa grave a confessar, esse é o primeiro livro do Paulo Freire que eu começo a ler, na verdade. Enfim, achei muitas coisas muito legais,
Mas eu até separei um trecho e aí eu já me inscrevi logo aqui, porque tem até a ver um pouco com o que a Vanessa já puxou, né? Que é a parte política. E ele, ao mesmo tempo que ele é muito político, né? Mas ele critica muito no texto dele o sectarismo. Então, assim, até mesmo ser neutro é ser político também, né? E pegar as várias... tentar ser neutro, né? A Vanessa falou, a gente não consegue ser neutro, mas tentar, né, pegar ali as várias vertentes políticas e tal, e não separar, né, ou formar seitas. Então, enfim, eu acabei vendo vários trechos também do Paulo Freire por conta do aniversário, né, em cima dessa ideia de, tipo assim, de você não ficar discursando apenas para o seu grupinho, né, de você tentar justamente promover o diálogo entre as várias correntes de pensamento, né. Aí eu separei um trecho aqui que ele critica, né, a própria esquerda. Ele cita aqui duas falas da época, a reforma agrária por bem ou na marra. E a outra fala, ou esse Congresso vota as leis de interesse do povo, ou vamos fechá-la. Né? Então, é uma postura bem antidemocrática, né? E que era colocada pela esquerda da época. Né? Então, ele critica posturas desse tipo, né? E fala que isso não tem nada a ver com uma posição progressista, que é o que ele defende. Enfim, discursos assim desse tipo, esse palavreado, acabam se fazendo no vazio e terminam por gerar consequências que retardam ainda mais as mudanças necessárias, né? Então, não, ele enfim, defende aqui o diálogo entre justamente as várias correntes de pensamento, que é o que a nossa LDB também defende, né? E é o que, enfim, a gente... Eu vejo também como uma forma mais interessante de você trazer a política para dentro da escola, né? Essa pluralidade de ideias e o debate, e que todos possam se expressar, né? Então, achei bem legal. Já tinha separado esse trecho, e aí já aproveitei que a Vanessa puxou aí o assunto, aí já coloco aí também. Só puxando o que o Pedro falou, eu concordo totalmente, assim, eu acho que o diálogo é o primeiro caminho, né? Enfim, embora a gente ache, né, que há pessoas que lutam em defesa da educação, né? Não estou falando que é o Pedro que está dizendo isso, mas acabam surgindo, né? As pessoas acabam associando pessoas que estão em defesa da educação pública de qualidade são pessoas de esquerda. Enfim, eu acho que momentos para a gente conseguir construir esse diálogo já existem, né? No nosso campus, pelo menos, a gente propõe assembleias, enfim. E realmente dá a entender de que são pessoas que só estão ali, pessoas de esquerda, pessoas, enfim, porque realmente o momento que a gente está vivendo é um momento que calada a gente não pode ficar, né, com relação a tantos ataques que a gente está sofrendo, de cortes, de balbúrdia, chamando o trabalho de universidades, institutos de balbúrdia, enfim. Então, acho que o momento da gente realmente trazer o que o pensamento de direita quer, o que o pensamento de esquerda quer, acho que são momentos que são realmente legítimos, né, assembleias, enfim, e que eu acabo entendendo que não é todo mundo que se sente confortável de participar, mas que não deveria, né, assim, eu acho que é um espaço para todo mundo chegar e se posicionar, se colocar, que é um momento legítimo de debate, realmente isso que o Paulo Freire levanta, né, não vamos ficar nos extremos, enfim, mas como é que a gente pode dialogar, né, através de quê? De postagem, redes sociais? Não, existem momentos para isso. Então, acho que fica aqui até para quem está participando, a gravação também, depois para quem assistir, para realmente fazerem parte, né, desses momentos, que a gente realmente abre para debate, a gente tem nossos convidados, assim, temos os convidados que levantam as pautas do dia, mas tem momento assim de, tem dúvida, tem pergunta, né? Quer falar alguma coisa, quer contribuir? Isso já existe, né? Agora, eu não sei se são todos os espaços educacionais que propõem assembleias, que propõem, né, o diálogo, enfim, seja de direita, seja de esquerda, né?
nos setores privados, será que isso existe? Alunos se posicionando, professores, funcionários se posicionando, será que são os passos que permitem isso, né? Não sei, realmente não sei. Obrigada, Amore. Eu queria aproveitar, enquanto vocês vão aquecendo para se inscrever, né? Porque no texto ele conta muito sobre esse golpe, né, que o Chile sofreu em 73, né? Ele fala do momento que ele estava lá. E também coincidiu desse golpe fazer aniversário há pouco tempo, né? E eu logo fiquei pensando na Evelyn. Falei, gente, eu quero pedir a Evelyn para contar para a gente melhor essa história. Conta essa história para a gente, Evelyn, sobre esse golpe que aconteceu no Chile em 73. Se você puder falar um pouquinho. Posso. Agora é meio um paradoxo pedir para a professora de história falar pouquinho, né? Mas eu vou me esforçar. Acho que não só o fato dele estar, né, no Chile em 73, mas por que ele estava no Chile em 73 no exílio, né, perdão, né, porque foi perseguido pela ditadura militar no Brasil, né? Então eu acho que a obra do Paulo Freire, né, pensando nos constantes ataques que agora, né, porque que Paulo Freire foi odiado tanto assim, né, enfim, elegido pelos discursos conservadores como uma obra tão danosa, e aí a gente vê nas redes sociais esse ataque, né? Então, acho que é interessante historicizar e lembrar um pouquinho, né? Primeiro, lembrar que a ditadura no Chile, né, o golpe militar no Chile, não é uma questão particular do Chile, mas é um contexto de toda a América Latina, né? Só lembrando aí que eu não sei, né, os estudantes, enfim, se eu estiver sendo muito didática, eu posso encurtar um pouquinho também, né? A gente precisa lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um contexto lá de bipolaridade, né? A União Soviética foi muito importante, né, para a derrubada do fascismo, né, do nazismo na Alemanha, e ela ganha uma projeção internacional muito grande, né? E aí a União Soviética, então, passa a influenciar vários países e a formar mesmo, a internacionalizar a questão do socialismo, né, por bem ou por mal, por apoio ou por invasão. Então, o comunismo começa a crescer no mundo, né? E aí os países do bloco capitalista começam a ficar preocupados com essa expansão do comunismo, né? No início era uma preocupação muito ligada à Europa e à Ásia, porque imagina, a Europa estava em reconstrução e quem ia emprestar esse dinheiro para que os países se reconstruíssem? Então é o momento que a gente começa a ouvir falar de uma coisa chamada Guerra Fria, né? A Guerra Fria, se ela pudesse ter um marco, ela seria em 1947, né? Não sei se todos estão ligados aí na temporalidade, mas a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, certo? E aí a gente, quando começa a Guerra Fria, imediatamente depois, tem uma tensão ali, algumas colocações, o próprio Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, falava de uma cortina de ferro que dividiu a Europa. E aí o presidente americano, num discurso simbólico, que é como se fosse um marco para o início da Guerra Fria, né? Em 47, o Truman, ele faz um discurso muito agressivo, falando que uma das ideias dos Estados Unidos é impedir o avanço do comunismo no mundo, né? Então, chamada então a doutrina Truman. E aí ela tinha uma questão de apoio econômico e outro de apoio bélico também, né? Enfim, vamos supor, igual a gente viu na Guerra da Coreia, um grupo socialista, um grupo aliado ao capitalismo, e aí os Estados Unidos financiavam determinado grupo para impedir, por exemplo, as forças socialistas de ganhar no Vietnã, e tantos outros exemplos que eu não vou ficar me prolongando aqui. Né? Como eu disse, então, a primeira ideia de contenção desse comunismo foi na Europa e na Ásia, mas os Estados Unidos começam a ter atenção à América Latina, principalmente depois da Revolução Cubana, a Revolução Nacionalista em Cuba, que aconteceu em 1959. Então, vamos lá, retomando a temporalidade, né? Final da Segunda Guerra, 45, doutrina Truman, 47, e a Revolução Cubana foi em 1959, quando lá a guerrilha, né, rural, enfim, os camponeses, junto com os guerrilheiros, tomam o poder, né? E a Revolução Nacionalista, ela vai ter um forte desprezo dos Estados Unidos, porque Cuba era como se fosse não era uma colônia, mas os Estados Unidos tinham muita influência, né? As empresas americanas dominavam, tinha lá
ditador que era o Fulgêncio Batista, então eles derrubam esse ditador e os Estados Unidos fazem o famoso bloqueio a Cuba. O que Cuba faz? Se alia à União Soviética e viram, né, socialista. Isso deu um grande alarde. Nossa, e a América Latina aqui, né, as Américas de uma maneira geral, América Central, todos aqui próximos a nós e a influência do capitalismo. É aí então que a gente começa a ver uma série de medidas dos Estados Unidos para, de alguma maneira, impedir e enfraquecer movimentos de esquerda, né? Se vocês quiserem, fica aí a título de curiosidade, né? Tem um filme que está disponível online no YouTube, se quiser eu posso colar aqui no chat o link, que se chama O Dia que Durou 21 Anos, que fala exatamente da influência da CIA e dos Estados Unidos em apoio às diversas ditaduras na América Latina. Né? Então, o que são essas ditaduras na América Latina? Uma prática de terrorismo do próprio Estado, né? Onde você vai ter sequestro de cidadãos, uso da tortura, atentados à bomba, enfim, tudo isso. Né? Só para contextualizar, o primeiro país assim, da América Latina foi o Paraguai, ali no final, na metade dos anos 50, 54. Depois veio o Brasil em 64, e aí depois, durante a década de 60, a gente vai ter Bolívia, Peru, Argentina, e na década de 70 é a vez do Chile, Uruguai também, né? Então, e também teve outras ditaduras, como na República Dominicana, Haiti, Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, só para citar aqui. Chegamos no Chile, então. Ó, cheguei no Chile. Já tô lá. O Chile vai ter uma das ditaduras mais agressivas de toda a América Latina, né? Uma das particularidades é que o ditador chileno, Augusto Pinochet, ele vai ficar durante todo o período, né, como governante supremo, como ele se declarava, né? A ditadura no Chile, então, vai de 1973 a 1990. Então, contextualizando aí um pouco da história com o livro, né, da Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire, ele é considerado subversivo assim que acontece o golpe militar em 64 no Brasil. Ele é preso por 72 dias e depois ele vai exilado, primeiro para a Bolívia, passa só um tempinho, depois vai para o Chile, né? É lá então que ele começa todo um trabalho ele fica lá até 79, ele sai um pouquinho antes da ditadura, né? E ele faz todo um trabalho junto ao Instituto de Agronomia, né, com pautas para reforma agrária. No próprio livro da Pedagogia de Esperança, ele fala o quanto foi importante para ele esse contato com os camponeses, né, e todo esse ensinamento que eles trazem para ele, né? A título de curiosidade, o Paulo Freire tem um livro que se chama Comunicação ou Extensão. Não sei se estou falando errado, mas posso conferir. É um livro que fala sobre a prática extensionista, né? E aí ele usa muito a figura do agrônomo e do camponês como uma alegoria para falar de extensão. É também algo que eu lembrei na hora de ler a Pedagogia da Esperança. Bom, então, o que acontece no Chile nesses anos, né? O Chile ele vai ter a eleição de um presidente, vai ser o primeiro presidente, assim, declaradamente socialista, com uma pauta socialista, que é o Salvador Allende. O Salvador Allende ele é eleito em 1970 com uma coalizão de partidos de esquerda, que se chamava Unidade Popular. Só que o Allende traz pautas assim que ele assume, né, pautas como reforma agrária, nacionalização das empresas estrangeiras, nacionalizou bancos, né? Ele também vai nacionalizar as minas de cobre, que era uma commodity muito importante para o país, né, importante para a economia, e ele nacionaliza. Então, todo esse projeto dele, nacionalista / socialista, vai desagradar as elites econômicas chilenas, né, à direita, e também as grandes corporações estrangeiras, né, a grande maioria delas americanas. É aí, então, que o governo de Allende começa a sofrer sucessivos boicotes,
né, pressão desses grupos, né? Por exemplo, os Estados Unidos vão impor sanções econômicas ao Chile, vão forçar a queda do preço do cobre, né? Porque era o principal produto da pauta de exportação, para tentar enfraquecer. A gente tem documentos que indicam, né, que a CIA ajudava a fazer greves para poder boicotar por dentro o governo chileno, fora assim, grupos de oposição que eram financiados, né, grupos de extrema-direita, que faziam ações terroristas, como foi a Frente Nacionalista Pátria e Libertar, né? Então, a gente vai ter tudo isso, né? Ah, Evelyn, mas sério, é isso mesmo? Era tão direta a atuação? Era. Assim, trouxe um trechinho aqui para citar para vocês. O presidente Nixon, né, que era o presidente americano em 1970, ele fala o seguinte: se o Chile for na direção que estamos prevendo e sair incólume, encorajará outros latino-americanos que estão em cima do muro. Se deixarmos que os líderes potenciais da América do Sul pensem que podem ir em direção que vai o Chile, mantendo relações normais conosco, teremos problemas. Eu quero trabalhar nisso e nas relações militares, colocando dinheiro. Então, ele fala isso declaradamente, né, num discurso. É aí, então, que em 11 de setembro de 1973, os militares, eles cercam o palácio, como se fosse o Palácio do Planalto, né, brasileiro, a sede do governo, que se chamava Palácio La Moneda, né, o centro do poder no Chile. O presidente Allende, ele resiste ao golpe e, para não ser preso, ele comete suicídio. Há também uma teoria da conspiração de que suicidaram ele, né? Então não foi necessariamente um suicídio, mas um assassinato. Mas de qualquer maneira, a morte dele foi em virtude do golpe militar. E aí, então, em 1973, a gente tem, né, o general Pinochet, né, como um líder ditatorial que assume a ditadura chilena. Ela foi uma das mais agressivas, como eu falei, né? Mais de 40 mil casos de tortura, mais de milhares de mortos, mais de 200 mil chilenos foram obrigados a ir ao exílio, né? Então, a gente tem... E o Pinochet, ele só sai em 1990. Então, foi de 73 até 1990. E ele só sai porque os Estados Unidos retiram o seu apoio após milhares de violações contra os direitos humanos. E então vai ter um plebiscito em 1988 em que a população diz não diz não ao Pinochet. E a gente vai ter eleições em 1990. Mas ele continuou como senador vitalício do Chile, né? A política dele influenciou muito ainda, né, a abertura neoliberal que a gente vai ter no Chile. Então, o Chile com os Chicago Boys, enfim, já estou me prolongando um pouco mais, mas é nesse contexto que a gente vai ter uma grande abertura neoliberal do Chile, né? E uma questão que eu queria enfatizar é que não só no Brasil, mas no Chile, em toda a América Latina, a gente usa o termo ditadura militar, golpe militar, mas seria interessante enfatizar que foi uma ditadura civil-militar, né? Que existiam grupos civis, principalmente ligados às elites, que eram muito interessados nesse regime, né? Pessoas que enriqueceram ilicitamente, de uma série de formas de que era interessante esse controle sobre a população, né? Então, a gente tem esse contexto aí. E aí, né, Paulo Freire, que viveu em 69, ele já vai para os Estados Unidos, ele não chega a pegar o regime militar no Chile, mas eu acho muito significativo o trecho que ele fala sobre o exílio, né? Que algumas pessoas falam, o exílio, imagina, ir morar na Europa, bom demais. Não, gente, o exílio é você não ter a possibilidade de voltar para a sua casa, né? O Paulo Freire, ele só vai poder voltar ao Brasil depois da lei de anistia, né, em 79, e ele volta em 1980. Ele diz que exílio é paixão, saudade, tristeza, esperança, desejo, sonhos rasgados, mas não desfeitos, ofensas, saberes acumulados nas tramas inúmeras vividas, disponibilidade à vida, temores, receios, dúvidas, vontade de viver e de amar,
é esperança, sobretudo, né? E ele fala que o período dele de exílio foi importante para ele olhar para o Brasil de uma outra maneira, né? Olhar de fora e ter outros contatos com uma população, porque os oprimidos não estão não só no Brasil, né? Estão em vários lugares e ele teve a oportunidade de estar um pouquinho com eles. Então, eu queria trazer um pouquinho desse panorama aí para a gente entender a América Latina. Nossa, muito obrigada mesmo, viu? Alguém mais, gente, quer falar? Alguém gostaria? Sim? Lígia, por favor, minha querida. Bom, depois dessa aula da Evelyn, eu vou voltar para o texto, né? Não tenho nenhuma condição, Evelyn, de seguir esse gabarito histórico aí. Mas é muito bom, né? A gente... Muito legal, muito legal. Eu não conhecia esse livro específico do Paulo Freire, né? O primeiro livro que eu li dele foi na época da incubadora, e aí me relembrou, assim, até porque os outros livros eu não lembro de ser tão pessoal, assim, né? Ele escreve de um modo muito particular, né? Isso é muito interessante, né? Porque ele vai contando, né? Como se fosse um diário do que ele foi sentindo em cada momento, assim, isso é muito legal. E aí eu lembrei do primeiro livro que eu li, que eu nem tenho mais, acho que eu emprestei para alguém que não me devolveu, que foi Educação como Prática da Liberdade. Acho que é esse o livro, né? E aí eu ia no ônibus, gente, foi uma coisa tão assim... E o livro, à medida que eu voltei, e aí eu estava no ônibus voltando justamente de um grupo que eu estava incubando na periferia de São Paulo, que era toda uma descoberta para mim naquela época, que sempre é, né, porque eu não moro na periferia, ir para a periferia é sempre o olhar o outro, né, e eu estava no ônibus e lendo aquele livro e com a cabeça assim a milhão, e tentando grifar no ônibus, e o ônibus sacolejando, porque eu demorava 2 horas, né, eu morava longe, e também era longe de pegar o ônibus, era todo um negócio assim, e aquele livro para mim foi tão libertador e ao mesmo tempo me dava um travesseiro para aquilo tudo que eu estava vendo, né, e tentando fazer na incubadora naquela época dos 20 e poucos anos, né, que foi assim, nossa, foi uma coisa meio se tragando, né, e é muito legal quando você lê um livro que te permite aprofundar na sua própria vida, né. E é isso que esse livro também fala, e é muito a abordagem que ele faz com a gente, né? Ele tem um modo de escrever muito circular, né? De se perceber, da gente se descortinar, o que a gente está sentindo em cada momento, por que isso está me incomodando, né? E a gente é tão oprimido, e a gente como um todo, obviamente que tem diferenças entre as classes sociais, que muitas vezes a gente se deixa levar e abaixa a cabeça para aquilo que nos incomoda, né? Haja visto que a gente tem passado em vários lugares do nosso cotidiano, né? Da vida, do trabalho, da política, né? Às vezes a gente vai só acumulando esses sentimentos de incômodo, né? E aí a escrita dele, ele põe para fora. Por que aquilo me incomodou? O que é que estava me levando a ficar mal, né? E aí relaciona os fatores naturais, a fatores do tempo, a fatores da memória, a fatores de postura, a fatores éticos, a fatores, né? E não só discutindo a você, mas você está discutindo o mundo também, né? E isso eu sempre gosto dos escritos dele, que ele fala também como que o oprimido carrega a opressão, né? Reproduz a opressão, naquela coisa da reprodução daquela situação, né, subalterna, e isso é circular, então é se perceber no mundo, como é que o mundo interage com você, como é que você interage com o mundo, né, é uma coisa que vai dialogando e que vai querendo desfazer esses incômodos, né, transformar esses incômodos. Eu acho isso muito bacana na forma, né, acho que cada vez que a gente lê esse autor, ele nos traz coisas novas, porque ele é sempre reflexivo e por isso que ele incomoda. Por isso que, né, que é o cara mais condecorado do nosso país que está querendo, né, eu não sei se estavam querendo tirar, né, a onda que a gente está vivendo hoje de criminalizá-lo, né, ele virou ali uma figura do mal, né, ele virou um cara perseguido, né, assim, é impressionante, esse cara virou um cara perseguido, né,
Tem que rir, mas na verdade tem que chorar, né? Eu tô rindo de desespero. É um cara que ficou perseguido justamente pela transformação que ele provoca no seu livro, da prática política que ele sempre fez, né? Desde uma coisa, né? Não é qualquer um que faz alfabetização de, sei lá, quantas pessoas em tantos dias, gente. Isso não é para qualquer um, assim, né? De criar a metodologia, de fazer um processo tão reflexivo, tão profundo, tão pessoal, assim. Então, acho que por isso que ele incomoda. E aí, só para terminar, tem um trechinho desse texto que também me marcou muito, que ele traz a fala de um, eu não sei se foi um camponês, um trabalhador rural, não lembro a figura, né? Que o cara provoca ele na linguagem dele, e que a casa dele não era igual à casa do Paulo Freire, né? Ele fala, meus filhos não estão limpinhos, cheirosinhos e com banho tomado com comida na barriga, né? Assim, isso também, eu já me peguei muito nessa situação, inclusive em sala de aula, que é quando as questões de classe são colocadas pelo outro lado, vamos dizer assim, né? E isso é sempre muito dolorido, num certo sentido, né? Pelo menos para mim sempre foi muito dolorido, né? Isso que inclusive me fez assumir certos caminhos na vida, né? Essa dor de perceber que eu estou num lugar privilegiado, né? Que também não é... Claro, eu estou numa situação super confortável, mas me incomoda perceber que não é todo mundo que tem o conforto que eu tenho, né? E aí esse trecho dele também me marcou muito, né? Assim, eu não sei para vocês, pelo menos em sala de aula isso sempre me é muito forte, assim, né? É muito presente, mas é um pouco isso, assim, acho que é um autor para a gente ler e reler sempre e pensar aí em outros momentos para outras leituras. Obrigada, Amore, pela sua fala. Alguém mais gostaria de falar? De se inscrever? Enquanto vocês vão aí também pensando em se inscrever, no comecinho do trecho do livro, né, ele fala muito de sonhos, de utopia, e aí ele tem uma frase logo na página 5, a esperança é uma necessidade ontológica. E eu queria entender isso, né, eu queria que a Mari, se ela pudesse falar um pouquinho, porque para mim, assim, eu posso estar errada, tá, Mari? Mas falou de ontologia, falou de epistemologia, falou de conhecimento, eu tenho que pensar na filosofia, eu não consigo pensar em outra pessoa. E aí eu penso na Mari. Então, Mari, se você puder esclarecer para a gente, o que ele quis dizer com isso, sabe? Que a esperança é uma necessidade ontológica. Como assim? Boa pergunta, Rafa. E não é uma pergunta simples. Gente, antes de eu falar, eu queria agradecer, né, a presença das nossas alunas, das bolsistas da ELO, dos alunos da pós, tem outros alunos do integrado, os professores, embora alguns estejam chegando, sejam novos, mas assim, são mais ou menos os mesmos, assim, mas é muito legal ver os alunos de outros, né, outros cursos chegarem no nosso círculo de leitura. Então, olá para os professores que estão chegando, mas para os alunos que estão vindo, é um prazer enorme ver vocês aqui, principalmente na leitura conjunta desse texto, né, que é tão legal, que não estava planejado desde o começo. O círculo de leituras foi uma proposta que aconteceu de um jeito meio orgânico, sabe? Então, um livro foi puxando o outro e as coisas foram fazendo sentido. E hoje, quando a gente toma um distanciamento, assim, para olhar o círculo de leituras, parece que faz muito sentido, parece que a gente pensou nisso desde o começo, né? E, na verdade, não, foram as nossas leituras conjuntas, foram os nossos diálogos que nos trouxeram até aqui. Então, eu fico muito feliz, assim, 19 pessoas no último encontro desse ciclo. Primeiro, eu queria dizer que fico muito feliz. A segunda coisa, antes de falar da esperança como necessidade ontológica, é que, ouvindo a Evelyn falar, eu lembrei, gente, porque, assim, tanto a minha leitura do Paulo Freire, quanto o meu contato, né, com essas discussões sobre a história do Chile, são
antigas. Então, eu ler esse texto me fez lembrar de várias coisas que estavam adormecidas. Assim, são coisas que você lê lá atrás, mas se você não está resgatando o tempo todo, acaba ficando. O meu livro, o primeiro livro com o qual eu tive contato foi Pedagogia do Oprimido, né? Eu sei que é um clichê, mas foi Pedagogia do Oprimido. Ele também teve um efeito, foi em 2006 que eu li, ele também teve um efeito de me tirar da zona de conforto. E eu assisti, nessa mesma época, por incrível que pareça, um filme chamado Machuca. Vocês já ouviram falar? Ai, gente, que é a coisa mais, assim, forte, bonita, emocionante, que é um filme que trata um pouco da realidade desse período histórico, mas a partir do olhar das crianças, né? Então, assim, uma criança... Eu, assim, como faz muito tempo, gente, tá muito lá atrás, assim, se eu estiver dando uma sinopse errada, vocês me corrijam. Mas é uma criança uma criança pobre que vai estudar numa boa escola como fruto, né, das primeiras políticas sociais e educacionais do Allende. E aí é justamente como é que se dá na sala de aula e nas relações, né, interpessoais a comunicação e os laços entre pessoas tão privilegiadas e pessoas com tantas carências de várias ordens, né? E aí é a história desse garoto, das amizades que são formadas, das rupturas que acontecem com o golpe, das violências e tudo mais. Então, chama Machuca e para mim, assim, como já faz muito tempo, eu sei que me tocou, porque eu lembrei enquanto a Evelyn falava. Eu falo, caramba, esse filme vale muito a pena. Agora vamos à pergunta cabeluda. Machuca, escreve Machuca, só que tem um sotaque chileno, né? Esse foi meu sotaque chileno. Agora vamos à pergunta não tão fácil da Rafa, né? Todo mundo lembra desse trecho que ele fala que a esperança é uma necessidade ontológica? Para saber o que ele quer dizer com essa frase, é importante que a gente saiba o que é ontologia, né? Ontologia é uma área de conhecimento dentro da filosofia que se relaciona a questões muito, muito difíceis. Então, assim, é uma área que tenta lidar com questões que não são questões cotidianas, são questões, de uma certa maneira, bem profundas. Então, se a gente para e pensa, por exemplo, o que somos nós, o que é a vida, de onde viemos, para onde vamos, são perguntas que não são fáceis nem de serem feitas, nem de serem respondidas. Mas diversos campos do saber tentam responder isso. Então, assim, Andréia, Pedro, vocês sabem que a biologia vai ter os seus pitacos e as suas tentativas de resposta. A astrofísica vai ter os seus pitacos e a sua tentativa de resposta. As nossas religiões vão ter seus pitacos e suas tentativas de resposta. Então, vários campos do saber vão tentar lidar com essas questões que nos levam a cenários profundos e difíceis. No geral, gente, a gente acaba deixando essas questões de lado, porque, assim, o cotidiano exige da gente uma adaptação e uma preocupação com aquilo que é objetivamente e imediatamente útil na nossa vida, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, depois de um longo dia de trabalho e de estudo, se nós todos pegarmos um ônibus e formos voltar para casa, dificilmente a gente vai estar pensando quem sou, de onde vim. Alguns de nós, sim, talvez alguns de nós estejam, né, refletindo sobre isso. Mas, no geral, a gente vai estar pensando o quê? O que tem para janta? Será que eu tenho o almoço para requentar? Será que meu filho fez tarefa? Será que o pneu do carro precisa trocar? Não, você está no ônibus. Você vai estar pensando se seu filho está de banho tomado. Você está pensando nas coisas cotidianas. Então, a gente põe na gaveta essas questões. Mas algumas áreas se mantêm investigando. A ciência é uma delas. A ciência ela vai promover um estudo metódico, racional, para tentar responder o que as coisas são de fato,
mas a filosofia também, com uma metodologia diferente da ciência, a filosofia também vai tentar responder o que as coisas são, o que a realidade é, o que nós podemos de fato entender da essência das coisas. Então, assim, fazendo um resumo muito superficial sobre essa noção da ontologia, a ontologia, gente, é um campo do saber dentro da filosofia que tenta se conectar com aquilo que é independente das circunstâncias. Então, tenta lidar com a essência, o que é inerente a todas as coisas, né? E quando, falando assim, bem filosofês, seria a gente dizer o que é a essência dos entes. Mas a gente pode, no geral, falar das coisas, né? O que é a coisa em si? Quando eu falo em ser humano, quando eu falo em meio ambiente, o que eu estou querendo dizer quando eu uso essas expressões, esses conceitos? Isso é o campo da ontologia, que até mais ou menos no século XVII foi chamado de metafísica, mas depois passou a ser chamado mesmo de ontologia. Então, são coisas que lidam com o que é inerente, o que é essencial. Beleza, sabendo disso, vem a pergunta. A esperança é uma necessidade ontológica do sujeito. Ou seja, eu não posso falar sobre sujeito sem necessariamente vinculá-lo, conectá-lo ou à esperança. Eu não posso abrir mão do elemento da esperança como constituidor do sujeito. Por isso que é uma necessidade ontológica, é uma necessidade nossa, da qual nunca poderemos abrir mão, da qual não faria sentido abrir mão. Só, gente, que isso seria a explicação fácil. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Já que a Rafa me faz perguntas difíceis, eu jogo a pergunta mais difícil ainda. Se a esperança é uma necessidade ontológica, e a gente já entendeu o que isso significa, logo embaixo ele fala assim, mas a esperança é necessária, mas ela não é suficiente. Como a Rafa me chamou na roda por ser professora de filosofia, essas duas palavras também são do campo da filosofia, mais especificamente da lógica. Quando a gente está falando, e aí vocês me falam se eu estou usando termos muito, muito técnicos, quando a gente está falando de necessidade e suficiência, a gente está falando de condicionantes que tratam da implicação das coisas. Então, é uma implicação de necessidade ou uma implicação de suficiência. Alguém poderia me dizer por que a esperança, sendo ontológica, ela é necessária, mas não suficiente? Bem, primeiro eu queria dizer que esse, para mim, está sendo o melhor de todos, né? Pelo amor de Deus, tá maravilhoso, é sempre a gente aprender. Eu aprendo muito, Nossa Senhora. Aprendo muito com as leituras e com vocês, né? Eu costumo não falar muito, porque eu gosto mais de ouvir, porque vocês me ensinam muito. Mas o que eu li, não sei se eu respondo não tenho a pretensão, talvez, de responder a Mariana, não sei se é isso, mas eu li um trechinho agora, antes de começar a reunião, eu estava lendo, assim, que uma parte do livro que dizia, relendo uma parte do livro que dizia que ele voltou no lugar onde ele foi criado, que ele viu, né, a lama, acho que ali já mencionou um pouco isso, viu a lama, a chuva, né, entrou em contato com o ambiente, com essas coisas materiais e com o clima, e que retomou, e que aí que essa ida até lá, Jaboatão, eu acho até que era o nome, e essa ida até lá tornou ele consciente, né, do que estava provocando a dor nele. E aí ele falou e depois ele diz assim, só tornar consciente não é suficiente, que ele tinha que fazer, né? Então, assim, não adianta só eu me tornar consciente do que está causando minha dor, eu tenho que transformar. Então, o que eu
sim, as poucas coisas que eu gostaria de falar é que aí quando a Mariana estava falando, né, fazendo o discurso, que eu sempre admiro os discursos da Mariana, e vocês falam muito bem, quando ela estava falando, veio na minha cabeça assim, por que não basta a esperança, né? Porque a gente tem que ter esperança, mas tem que fazer. Não sei se é por aí, mas assim, um pouco do que veio, a reflexão que veio a mim é isso. E é como na própria psicanálise, talvez, né? Assim, estou indo mais longe, que às vezes eu viajo sozinha, mas um pouco de, eu me torno consciente do meu problema, mas ele não só, isso é um passo, e eu acho que ele falou isso para mim no livro, sabe? Pelo menos eu li isso. É um passo, mas eu tenho que fazer. Então, quando eu vejo, né, os problemas, a questão da opressão e todos os problemas que lá são relatados e ditos nos livros dele, que ele nem sei, eu até tinha visto quando ele morreu, mas, bem, que foram escritos há muitos anos e os problemas são atuais, né? Esse livro em 92, mas é bem atual para a gente. A gente tem que ter, eu acho que é o fazer, né? Não sei se era essa linha que a Mariana pensava, assim, não sei se é isso, eu quero até ouvir mais vocês, mas o que veio na minha cabeça era isso, assim, não adianta só eu ter a consciência, ou não adianta eu ter só a esperança é importante, é inerente, e aí vem toda a questão do ser humano, né, não sei se a essencialidade disso, né, de ter esperança, mas a gente tem que, eu acho que é fazer. Acho que é isso que eu tinha para colocar. Depois eu volto, porque eu tenho... Fala aí vocês agora. Ótimo, Andréia. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada mesmo. Mari, antes de eu te dar a palavra, só vou ler aqui os comentários da Maria Beatriz, que ela te responde também. Ela diz, eu acho que ele responde no próprio livro, quando diz que é preciso agir e não somente aguardar que algo aconteça, que bate muito com o que a Andréia acabou de falar, né? E a Adriana também complementa, né? Acredito que a esperança sem ação fica nula. Volto para você, Mari, e depois a gente dá a palavra para Elô. Mas eu concordo com a Andréia. Eu estava pensando, era nesse sentido mesmo, retomando um pouco o que a Etiane falou, né, sobre praxis. Porque quando ele vai desenvolver o tema da praxis, ele fala sobre uma reflexão no concreto, mas um concreto impactado pela reflexão, né? Uma via de mão dupla. Então, acho que tem tudo a ver a sua resposta. A ideia de necessidade, ela é uma ideia de pressuposto, né? Então, assim, não haveria humanidade sem o pressuposto da esperança. Mas a esperança sozinha não promove transformação, né? Então, ele vai desenvolver o conceito da praxis de modo que possa corporificar isso, né? Tornar isso uma realidade, sempre de olho no melhor mundo possível, mas vivendo o mundo que a gente tem, né? Então, você vislumbra a transformação, mas essa transformação, ela não fica só numa abstração, né? Isso que é o mais legal. Mas, incrível. Pode passar para Elô. Boa tarde, pessoal. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É o meu primeiro encontro, né, com vocês. E aí eu pedi a palavra só para fazer um link com o que, assim, que me motivou a estar aqui, né, nesse encontro, e porque eu convidei as minhas alunas também, até para, de repente, elas se situarem, né, porque às vezes a gente filosofa tanto, e eu me preocupo delas talvez estarem assim, meu Deus, porque a Heloísa falou para a gente entrar aqui. Acredito que não, porque ela já está acostumada com os nossos papos, né, mas é só com esse intuito de fazer uma conexão um pouco com o que a gente tem conversado nos nossos encontros, que a gente começou um projeto agora de letramento crítico nas aulas de língua portuguesa. Então, a gente está pensando em ações para promover realmente o pensamento crítico através das aulas de português. Então, como é que a gente pode fazer isso? Quais são os benefícios disso para os nossos alunos, né? O foco em língua portuguesa, porque é minha área de interesse, mas isso não se restringe à disciplina de língua portuguesa, muito pelo contrário, né? A Vanessa também trabalha muito com isso nas disciplinas de inglês. E aí a gente tem conversado muito sobre educação emancipatória. A gente leu um texto do Gadotti, que inclusive é um autor que o Paulo Freire menciona no livro como um grande apoiador das ações dele,
e aí algumas coisas me chamaram a atenção, como aplicação para a nossa vida como educadores, né? E aí eu vou mencionar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, no momento que ele comenta que as propostas dos educadores precisam coincidir com a leitura de mundo dos grupos ou da classe social a quem falamos. Então, quando ele menciona isso, eu fiquei pensando, né, o quanto às vezes a gente se coloca num patamar de superioridade e a gente acha que está fazendo melhor e vendo o que esse aluno está trazendo para a sala de aula, né, para a vivência, mas a gente não pede para eles falarem o que eles estão trazendo, né? A gente não busca conhecer, a gente pressupõe que conhece, né? E isso aí me fez perceber que a gente precisa descer do palco. Quanto educadores, a gente precisa descer do palco e trocar com esses alunos, né? A gente precisa ter essa ideia de que a gente também está aprendendo em sala de aula. E essa troca é fundamental. Depois ele fala sobre aprender a ler a palavra através da leitura do mundo, que tem tudo a ver com o meu projeto, né? Eu tenho conversado muito com as meninas sobre isso, né? Do quanto fazer leituras críticas é importante para o desenvolvimento de uma prática cidadã. E o quanto nós, como educadores, podemos colaborar com isso, né? Talvez o nosso aluno adolescente, por si só, não consiga ou não tenha os meios e as ferramentas para conseguir trilhar esse caminho do pensamento crítico. É aí que entra o papel do educador, né? A gente está em sala de aula justamente para facilitar, para mediar esse processo de leitura do mundo, ampliando essa leitura do mundo. Mas quando eu digo ampliando essa leitura, não é a leitura só do aluno, não, é a nossa leitura de mundo também, né? Que aí nessa troca a gente também consegue ampliar a nossa leitura de mundo, além de auxiliar o desenvolvimento da visão crítica para o exercício da cidadania. Então, Paulo Freire diz, né, que a linguagem é o caminho de invenção da cidadania. E como é importante a gente ter essa consciência quando a gente está em sala de aula, né? De que o conteúdo que a gente está ensinando ou trazendo para a sala de aula, para mim, ele não tem utilidade se ele não serve para prática cidadã, para um desenvolvimento, uma prática no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E muitas vezes é por isso que os nossos alunos têm dificuldade de compreender o nosso conteúdo, né? Por que será que Paulo Freire conseguiu alfabetizar 300 pessoas em 45 dias? Porque aquilo fazia sentido para essas pessoas, né? E aí é isso, eu queria fazer esse comentário, né, de quanto eu fico, assim, tocada quando fala sobre isso, porque para mim é isso, educação tem que fazer sentido, tem que ter aplicação, porque senão a gente só está vomitando conteúdo em sala de aula. Por exemplo, quando a Evelyn estava falando sobre a questão da ditadura no Chile, eu fiquei, meu Deus, por que a Evelyn não foi minha professora, gente? Eu teria entendido tão mais rápido. Quando a Mari estava falando aqui de ontologia, meu Deus do céu, agora está tudo fazendo sentido. Porque a gente começa a ver a aplicação das coisas, né, na nossa vida, aquilo faz sentido. Então, é só chamar, assim, a gente, fazer esse convite para que a gente pense isso quando a gente estiver em sala de aula também, se colocar no lugar do aluno, né, e fazer com que ele traga para a sala de aula também as necessidades, qual é a realidade em que ele se encontra, a gente descer do palco para que seja realmente um caminho de troca, né, e de semeadura da esperança para os dois lados, para alunos e professores. É só isso, gente. Obrigada. Maravilha, Elô, muito obrigada pela sua reflexão, muito bom. Eu vou dar a palavra para a Etiane, que quer colocar também, depois a gente vem. Oi, gente, eu fiquei sensibilizada depois da fala da Andrea, que você fez relação com a psicanálise, talvez tenha mesmo, que é como pensar essa, que eu acho que é uma pergunta também que ficou comigo, né, ao longo de todo o livro, né, que é como se dá essa relação entre a consciência e o fazer, né, e aí eu acho que a própria escrita dele dá essa pista, né, essa ideia de trama que ele fala desde o início, eu acho que seguir as tramas é como a gente conecta a consciência e o fazer, sabe? Eu vou ler aqui uma partezinha, tem um momento que ele fala, que a Lígia também citou, que ele diz que um dos caminhos de educar a esperança é a partir da busca pelas razões de ser da nossa dor.
Não sei se vocês conseguem ver daí um fio. Eu sinto nessa frase o fio entre consciência e ação. Que é quando você se conecta, né, por exemplo, com o seu próprio corpo, com o ambiente, né? Não por acaso você trouxe essa passagem, Andréa, com a grama, com a terra molhada, né? É um exercício, eu sinto essa articulação entre consciência e fazer como um exercício de conexão. E parece que quanto mais no imediato você vai, mais você amplia. Eu sinto muito que o pensamento do Paulo Freire é um pouco isso. Mergulhar no imediato, é até paradoxal, né, que você mergulhe no imediato e isso amplie para questões tão amplas, né? Por exemplo, quando, naquele diálogo do fim, da parte que a gente leu, que ele vai aprofundando a pergunta, por que eu sei mais que vocês, né? E aí chega lá que não é Deus e é o patrão, né? Enfim, que é genial também. Então, eu percebo muito, queria ressaltar essa dimensão de trama, de processo, que eu vejo que é uma forma de pensar a esperança de forma não idealizada. É a partir da educação, a partir, como é que é? Das razões de ser da nossa dor, sabe? Às vezes é a partir do horror também, sabe? De poder ver, de poder entrar em contato, né? E isso mesmo em termos psíquicos, né? A gente sabe que as pessoas se defendem, né, das coisas ruins, né, sobre si mesmas e sobre o outro, né. Então, por isso que é muito interessante as ideias do Paulo Freire, para lembrar que aprender, educar é um processo muito sensível e que tem um contato com dor. Aprender é dolorido, você transforma o seu corpo inteiro, né, numa aprendizagem, né? Não é só um conhecimento mental, né. E quando em geral, ele tem menos potencial de transformação do que quando conecta, né, com esses outros elementos materiais, concretos também, né? Então, eu sinto como uma pista para a gente na educação ter um pensamento e uma prática pedagógica de conexão, que mais conecte, né, do que separe, assim, né? E aí é isso, quando você entra numa sala de aula e dá a sua aula sem conectar com quem está ali, né, não tem como, já não produzo a liga, né? E aí, pensando sobre isso, eu queria, então, aproveitar que estou com a palavra aqui, eu queria muito ouvir dos alunos, como que é para vocês ler Paulo Freire? Porque a gente está falando muito, né, da perspectiva dos professores, né, ele é um educador, então, conecta muito diretamente com a gente, né, mas eu tenho muita curiosidade mesmo, eu queria muito que os alunos falassem como que é para vocês, faz sentido, ou será que ainda é um texto difícil? Eu tenho dúvidas mesmo, né, como que foi para vocês essa leitura, né? Se conseguiram ler, ou se não conseguiram, o que estão pensando dessa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Tenho muita curiosidade de saber a visão dos alunos sobre Paulo Freire. Muito bom, Etiane. Os alunos gostariam de falar, os estudantes? Querem postar, escrever também alguma coisa? Eu posso também ler aqui no chat, caso queiram. Enquanto os alunos vão se mobilizando, pode ser? Os estudantes, queremos ouvi-los. A Mari quer ler um trechinho e depois a Vanessa. Não, na verdade é um trechinho do Pedagogia do Oprimido, né? Porque como ele vai fazendo menção e tal, aí eu voltei no livro que eu tinha lido há muito tempo atrás. É esse aqui, eu não sei se é o melhor, não sei se é a melhor edição, é aquele da Paz e Terra. É um trecho que diz assim, que trata do homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento de busca do ser mais. É só o primeiro parágrafo. A concepção e a prática bancárias, imobilistas, fixistas, terminam por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. E aí isso eu já fui para esse trecho com a fala da Elô. Por isso mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica, também é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados, têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação, mesmo como manifestação exclusivamente humana, isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela tem. Daí que seja a educação que fazer permanente na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. Desta maneira, a educação se refaz constantemente na praxis. Para ser, tem que estar sendo. Eu acho que é o que a Elô falou, assim, tanto para a gente quanto
para quem é educando, né? Que ele explica muito bem quem é o educando, não aquele que já teve contato com o professor falando sobre um tema, mas aquele que vai compondo, né, o conhecimento dentro de si, independente das mediações. Mas era só para complementar. Ótimo, Mari. Os estudantes querem falar algo? A Adriana, que comentou aqui, que é a primeira vez que ela lê, mas sempre ouviu que deveria ler. E a Maria Beatriz, né, disse que esse livro foi fácil de ler, mais fácil do que o Pedagogia do Oprimido. Ela colocou também. Então, enquanto o pessoal vai lendo, vamos ouvir, então, vai escrevendo, vamos ouvir a professora Vanessa. Oi, gente. Eu gostaria de fazer assim, mais um relato, né? E também ler um trechinho do livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis, que é também do Paulo Freire, se eu não estou enganada no nome, tá? Esse relato, acho que ele tem muito a ver um pouco com a minha prática, né? E também com aquilo que a gente está conversando. A gente está falando muito de esperança, mas tem uma parte do livro que ele fala também da desesperança, né? Às vezes a gente tem muita esperança de um mundo melhor, de uma educação sendo valorizada. A gente tem a nossa ação, a gente tem a nossa prática, né, de ir lá fazer nossos projetos, dar as nossas aulas, fazer cursos, enfim, ter os nossos bolsistas, as nossas reuniões, mas, de alguma forma, a desesperança pode bater em algum momento, e ela já bateu em mim em vários momentos, especialmente nos últimos tempos. E aí o relato que eu queria dar para vocês, acho que também dialoga com o início da nossa conversa, com relação a justamente tentar trazer o debate, né, sobre educação, sobre o que é ser um aluno ou uma aluna do Instituto Federal, né, em 2019/2020, agora no período de pandemia, falando especificamente do ano passado, né, que foi um pouco turbulenta, enfim, com relação a cortes, enfim, toda a questão política envolvida. E aí eu falo muito sobre isso, porque eu me envolvi bastante, assim, em assembleias, em atos, enfim. Acabei me envolvendo bastante e em alguns momentos eu tive a desesperança. Poxa, eu tô aqui, tô enfrentando chuva, tô levantando cartaz no meio da rua e cadê a verba, né? Cadê os nossos projetos acontecendo? Eu fui atingida diretamente e duplamente, porque aluna de doutorado na UFRJ e professora do IFRJ, e eu tinha um projeto aprovado com verba e minha verba não chegou, né? Então, caraca, como é que meu projeto vai sair, né? Então, posso dizer que eu fui extremamente... A desesperança tomou conta de mim em muitos momentos, sendo que em alguns momentos eu falei assim, não vou mais participar de nada disso, não quero, não contem comigo, façam vocês a assembleia de vocês, alguns colegas até vendo o meu nível de desesperança, né, chegarem e falar, não se mete mais nisso, vai dar tua aula aqui, não sei o que, deixa que os alunos se virem, enfim, sendo que os alunos vinham procurar, né, que nós fizemos algumas assembleias e quando eu falei para mim, eu falei assim, não vou mais puxar mais nada que envolva debate, discussões, e vamos ouvir lado A, vamos ouvir lado B, não vou mais me meter nisso. Os alunos pediram, não vai ter não, porque no Cefet vai ter, porque no Pedro II vai ter também, já está marcado. E eu fiquei, gente, olhem para minha cara. Né, vocês estão, né, hoje, parando para pensar, eles estavam ali acendendo a minha chama da esperança. Tipo, você tem a esperança de uma educação melhor, mas não é para você parar, só ter esperança, né, não muda nada. Né, você tem que agir, e vem agir com a gente, né, acho que foi mais bonito, né, a gente quer fazer assembleia, ajuda a gente, vai ter cartaz, vai ter material, vai ter o que para a gente, vai ter microfone, né, porque tem também a questão logística, tem microfone para a gente falar lá na frente, não, então vamos lá, vamos fazer, vou reservar lá o microfone para a gente fazer o debate, vamos ver se vem palestrante, enfim, quando eu vi a assembleia estava acontecendo, né. Então, eu só queria ler um trechinho do Pedagogia dos Sonhos Possíveis, que inclusive um dos capítulos se chama É Impossível Viver Sem Sonhos, um negócio assim, que diz o seguinte, nossa luta de hoje não significa que necessariamente conquistaremos mudanças, mas sem que haja essa luta hoje, talvez as gerações futuras tenham de lutar muito mais.
a história não termina em nós, ela segue adiante. Então, só queria trazer esse relato para vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada mais uma vez, viu? A gente está postando aqui que você é uma joia rara no nosso campus, uma inspiração para todas nós, viu? Uma guerreira mesmo. Inspira a gente a todo instante você nos inspira, com certeza. Pessoal, mais alguém? Já estamos aqui chegando na nossa 1h30. Não sei se alguém mais gostaria de falar. Eu confesso que eu tenho um monte de coisa aqui que eu anotei, que eu gostaria muito de compartilhar, né? Mas o tempo está passando aí e a gente acaba se cansando da tela também, né? Senão a gente poderia ficar aqui conversando, papeando até meia-noite, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais, se inscrever? Eu queria só um comentário pontual, né? Para mim, o que o livro traz, né? Que esperança não vem de esperar, né? Como a Mari estava perguntando, vem de luta e vem de esperançar, né? Eu acho que nesse momento é o verbo que a gente tem que se agarrar nesse momento, né? Então, para mim, foi uma leitura interessante por causa disso, né? Sem esperar, mas esperançar. E esperançar, se é possível, da luta. A gente pode criar esse verbo, pode usar esse verbo, professoras? Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança. Podemos? Vocês permitem a gente fazer isso? Pode? Obrigada. Gente, deixa então a palavra com a Etiane para finalizar aí o nosso encontro. Gente, eu acabei de ter uma ideia freiriana de como terminar o encontro. Até uma das perguntas que eu tinha engatilhado aqui de fazer para vocês, a gente pensar, é buscar no livro as pistas metodológicas para se fazer a esperança, ou uma educação da esperança, né? Aí, enquanto a Vanessa falava, né, dando esse depoimento de momentos e situações que ela se sentiu com ou sem esperança, me ocorreu um método mais freiriano para a pergunta, e acho que pode ficar como tarefa para a seguir, que é a gente acho que talvez uma forma metodológica de pensar a esperança é a gente se perguntar, né, o que me faz sentir esperança ou desesperança, lembrar de situações, que tipo de situação, talvez lembrar de uma situação concreta, naquele momento eu tive esperança, e fazer a reflexão do que estava presente naquela situação. Eu acho que talvez por esse caminho a gente chegue em pistas de como fazer esperança. A partir de um exemplo concreto, né? Então fica aí como uma reflexão, né? A última vez que eu senti esperança, o que estava acontecendo? O que existia naquela situação, né? Isso dá pista metodológica para recriar outras situações de esperança, né? Por exemplo, aqui no Círculo de Leitura é um dos lugares que eu sinto esperança, e eu percebo que tem a ver com estar junto, né, com outras pessoas, com imaginar outros mundos, né, ter uma liberdade de imaginação. Acho que a gente pode dizer que o Círculo de Leitura também foi um lugar de esperança. Bom, gente, acho que é isso, né, seguimos. Eu também me sinto, Etiane, me sinto num ambiente seguro, mas ao mesmo tempo que me potencializa, assim, eu acho que a gente se potencializa, isso é o mais legal, né? Eu acho que isso é super importante, né, a gente seguir andando juntos, né, trocando conhecimento e seguindo junto. Muito obrigada, gente, é para eu encerrar, né, Rafa? Muito obrigada.